Bem, olá a todos. Nós vamos começar a nossa segunda aula da disciplina Fundamentos de Matemática e vamos finalmente falar sobre relações. Bem, sabemos que nosso primeiro grande objetivo é falar sobre relações de equivalência, tá? Então, para isso, nós precisamos falar do conceito mais geral de relação. Bem, na aula passada nós vimos a definição de produto cartesiano. Então, nós vamos usar ela para definir o que é uma relação. Então, dado dois conjuntos A e B, uma relação de A em B, denotado por R, geralmente denotada por R, é um subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, você pegar qualquer subconjunto dentro do produto cartesiano, ela vai ser uma relação. Tá? É uma definição muito simples e fácil de verificar, até porque quando você define um conjunto, você já fica meio que explícito onde ele está contido. Então, se ele estiver contido no cartesiano, então ele vai ser uma relação. Continuando, algumas observações, tá? Antes da gente ver exemplos. Então, seja R uma relação de A em B. Então, a primeira coisa é com respeito à notação e uma pequena definiçãozinha. Como R é um subconjunto cartesiano, então os elementos dele são pares ordenados. Tá? Então, pegue um par ordenado, um elemento na relação x, y. Então, nós dizemos que x está relacionado com y. Você pode deixar claro quem é a relação, pela relação R. E esse par ordenado nós denotamos dessa forma aqui, ó, x, r, y. E a gente lê x se relaciona com y. Então, isso aqui significa que o par ordenado xy pertence à relação R. Tá? Questão de notação. Segundo, quando os dois conjuntos, o A e B, são iguais e R é uma relação ou seja, uma relação de A em A, nós dizemos que R é uma relação binária em A. Tá? Esse tipo de relação vai ser explorada mais para frente. E, finalmente, você já tem a relação R, uma relação de A em B. E eu pego S, uma relação de C em D. Então, quando as relações R e S são iguais? Tá? Então, aqui estão as condições. Primeiro, o A tem que ser igual ao C, o B tem que ser igual ao D, e a última condição é x se relaciona com y pela relação R se e somente se o x se relaciona com y pela relação S, para todo x em A e y em B. Tá? Vejam que a gente está aqui, essa definição de igualdade de relações, na verdade, é uma tradução da igualdade de conjuntos para o nosso contexto de relações. Tá? Nós queremos dizer quando os dois conjuntos R e S são iguais. Certo? Para isso, eles primeiro têm que estar contidos no mesmo conjunto universo. Tá? No caso, o R está contido no A cartesiano B e o S está contido no C cartesiano D. Tá? Então, para você poder comparar, você pede que esses dois cartesianos sejam iguais. Então, está aqui. A igual a C e B igual a D. Portanto, o R e o S estão contidos no mesmo conjunto universo, que seria o A cartesiano B. Uma vez que eles estejam no mesmo conjunto universo, nós podemos dizer que eles são iguais se um está contido no outro. Traduzindo isso para elementos, isso quer dizer que se você pegar um elemento em um, ele está no outro, se somente se, e vice-versa. Então, essa condição de elementos é traduzida dessa forma aqui, ó. Que é x se relaciona com y, quer dizer, xy pertence a S. E x se relaciona com y por S, quer dizer que o par ordenado xy pertence a S. Então, isso aqui quer dizer que o par ordenado xy pertence a R se somente se pertence a S. Portanto, R e S são iguais como conjuntos. Tá? Então, essa observação foi só para, vamos dizer, traduzir a igualdade de conjuntos para o nosso contexto de relações. Então, seguindo, vamos ver aqui alguns exemplos de relações. Primeiro, você toma um conjunto finito formado por 0, 1, 2 e B, outro conjunto finito formado por 5 e 7. Então, R definida dessa forma aqui, formado pelos pares 0, 5, 1, 5, 1, 7, 2, 7, é uma relação de A em B. Por quê?
Porque ele é um subconjunto do cartesiano, que ele está contido em A cartesiano B. Todos esses elementos aqui, ó, estão no A cartesiano B. Portanto, R é um subconjunto do A cartesiano B e, pela nossa definição, R é uma relação de A em B. Tá? Seguindo para o nosso próximo exemplo, defina R como sendo esse conjunto aqui, ó, formado pelos pares ordenados x, y, z, tá? Pertencente a R2 cartesiano R, tal que z é igual a x mais y. Tá? Essa também é uma relação de equivalência, porque pela própria definição pertence ao cartesiano, ou seja, é uma relação de R2 em R. Tá? Vamos ver mais dois exemplos de relações. Um exemplo agora de relação binária. Tá? Aqui é um subconjunto do cartesiano R por R. Tá? Então é uma relação de R em R, portanto é uma relação binária em R. Veja que você não tem dificuldade nenhuma em verificar que, dado um conjunto, ele é uma relação ou não. Certo? Basta você ver que ele é um subconjunto do cartesiano. Por fim, o último exemplo aqui dessa lista é uma relação binária em Z, definida da seguinte forma: xy pertencente a Z cartesiano Z, tal que existe um inteiro em Z, um elemento em Z, tal que x menos y, a subiteração desses caras é um número par. Tá? É um 2n. Então, isso aqui também é uma relação de Z em Z, portanto é uma relação binária, e esse tipo de relação aqui é o que a gente vai trabalhar mais para frente. Esse é o tipo de relação chamada relação de equivalência. Tá? Mais para frente a gente vai se aprofundar, provavelmente já na próxima aula, nesse tipo de relação. Por enquanto vamos trabalhar num contexto um pouco mais geral, que é o contexto de relação. Então, mais algumas definições envolvendo relações. Então, seja R uma relação de A em B e S uma relação de B em C. Tá? Note aqui que eles têm um conjunto em comum. Então, vamos ver as seguintes definições. Dado uma relação R, você sempre pode definir a relação inversa, definida dessa forma aqui, ó. É denotada por R a menos 1, quer dizer que é a inversa da relação R, e ela é definida da seguinte forma: você pega os pares ordenados yx pertencentes a B cartesiano A, tal que x se relaciona com y. Tá? Isso aqui, obviamente, é uma relação de B em A, olha aqui, ó, o cartesiano. B cartesiano A, então é a relação de B em A e é chamada relação inversa de R. Então, ó, se eu te dou qualquer relação, você consegue me devolver a relação inversa dela. E como é que você faz isso? Basta você inverter a ordem dos pares ordenados. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho para deixar essa definição clara. E os demais que virão. Outra é a composição de relações. Tá? Você tem a relação R, que vai de A em B, e a relação S, que vai de B em C. Então você pode definir a relação composta da seguinte forma: é o conjunto formado pelos pares ordenados x, z, pertencentes a A cartesiano C, tal que existe um y em B, ó, conjunto em comum entre eles, existe um y em B, tal que x se relaciona com y, ou seja, a primeira coordenada se relaciona com y, e o y se relaciona com o z, ou seja, y se relaciona com a última coordenada. A primeira relação é via R, e a segunda via relação S. Isso aqui, esse conjunto, obviamente, também é uma relação. Aqui, ó, tá no cartesiano. Então, a relação de A em C e é chamada relação composta de A em C. Seguindo, dado uma relação, você também pode definir um conjunto. Esse conjunto é denotado por dom de R, chamado domínio de R, e ele é definido da seguinte forma: são os caras que estão em A, tal que existe um y em B, onde x se relaciona com y. Tá? Esse é chamado domínio da relação R. Como é que você pega isso aqui na prática? Você olha os elementos que estão em R, e você vai pegar todos os elementos que estão na primeira coordenada dos pares ordenados da relação. Tá? Isso aí, esses elementos formam o domínio da relação R. Seguindo, se a gente definir o domínio, vamos definir imagem também. Certo? A imagem da relação R são os y em B, tal que existe x em A, onde x se relaciona com y, via relação R.
Tá? Esse conjunto é chamado a imagem de R. E por fim, a gente chama o conjunto B. Veja aqui, ó, R é uma relação de A em B. Então a gente chama B o contradomínio da relação R. Tá? Então, se você já viu um estudo básico de funções, isso aqui, todas essas definições, vai te lembrar a noção de função. Tá? E não é à toa. Tá? Mais para frente a gente vai estudar funções e a gente vai ver que uma função, na verdade, é o caso particular de uma relação. Tá? Então vejam esse estudo como um estudo mais geral da noção de funções. Tá? Esse é o estudo de relações. Então vamos ver um exemplo para deixar essas definições claras. E aqui só para frisar, tá? Essas duas definições aqui, ó, relação inversa e relação composta, são relações. Tá? São subconjuntos do cartesiano, portanto são relações. E esses três últimos aqui são apenas conjuntos. Tá? Conjunto domínio, conjunto imagem e o contradomínio. São conjuntos porque eles não estão no cartesiano. Tá? Esse aqui o domínio é um subconjunto do A imagem é um subconjunto do B e o próprio B chamado contradomínio da relação R. Então vamos seguir. Vamos ver um exemplo para deixar um pouco mais claro essas definições. Então seja A, conjunto finito formado pelo 0, pelo 1, pelo 2 e pelo 3, e a relação R formado pelos pares 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2 e 2, 3 e S igual. A relação formada pelos conjuntos 1, 0 pelos elementos 1, 0, 2, 1 e 3, 2. Obviamente são relações, tá? E binárias em A, tá? Porque veja que todos eles aqui, ó, o R, tanto o R quanto o S, estão contidos no A cartesiano A. Tá? Então são relações de A em A e, portanto, são relações binárias em A. Então, ó, quem seria o R a menos 1, ou seja, a relação inversa de R? Lembra que eu falei? O que você vai fazer é inverter a ordem dos pares ordenados. Então, ó, vamos ver os elementos de R. 1, 1. Quando você inverte a ordem, continua sendo 1, 1. 1, 2. Passa a ser 2, 1. 2, 2. Continua sendo 2, 2. E 2, 3. Passa a ser 3, 2. Tá? E essa é a relação inversa de R. Veja que é bastante simples de você calcular. Uma vez que você tem o R, para obter o R a menos 1, basta você inverter a ordem dos pares ordenados. E a relação composta, certo? S composto com R. Como é que a gente obtém? Então vamos lá. O que é que você faz aqui? Você começa olhando os elementos do R. Tá? O primeiro elemento do R é o 1, 1. Pela definição de composição, tem que ter um elemento que se relaciona com o primeiro desse aqui, ou seja, que se relaciona com 1 e que se relaciona com o 0, por exemplo. Eles têm que ter um elemento em comum. O que significa? Você pega o 1,1, esse par ordenado aqui ele termina no 1, então você vai olhar os elementos de S, o que começa com 1. Tá? Que no caso aqui a gente só tem um elemento, que seria esse aqui, ó. O par ordenado 1, 0. Esse 1 aqui, ó, ele está fazendo o papel do Y na definição de composição. Tá? A gente pode até voltar aqui rapidinho. Veja aqui, ó, a definição de composição. São os pares XE, que pertence a cartesiano C, tal que existe um Y em B, em que X se relaciona com Y e Y se relaciona com Z. Você pode traduzir como sendo o par ordenado XY pertence a R e o par ordenado YZ pertence a S. Tá? Então, aqui termina em Y e aqui começa em Y. Então, é isso que a gente está fazendo na prática para calcular a composição. Então, veja, ó, 1, 1 composto com 1, 0. Então, você pega o primeiro, esse aqui que é o X, a primeira entrada, e a última desse, que seria o Z. Então, o elemento resultante seria 1 para ordenado 1, 0. Tá aqui. Seguindo essa mesma ideia, primeiro você vê se tem mais alguém começando com 1 aqui no S. Veja que não tem mais ninguém. Então, você pode pular para o próximo elemento do R. Então, o par ordenado 1, 2. O par ordenado 1, 2 termina no 2. Então, você vai procurar os elementos que começam com 2 no S. Só temos um, é o 2, 1. Então, o elemento resultante vai ser o 1, 1. Tá aqui.
Mais uma vez, não tem mais nenhum elemento começando com 2, então você pode pular para o próximo elemento do R. É o 2, 2. 2, 2 termina com 2, então só tem um elemento em S que começa com 2, está aqui, então o elemento resultante vai ser 2, 1. Está aqui. Finalmente, para concluir, certo? Veja que para você poder passar para o próximo elemento, veja que não tem mais ninguém aqui começando com 2. Então, você pode pular para o nosso último elemento do R, que é o 2, 3. O 2, 3 ele termina com 3. Então, olha aqui os elementos que começam com 3, só tem um. Então, o elemento composto vai ser 2, 2. E ele está aqui. Para você ter certeza que você finalizou, veja que não tem mais nenhum elemento começando com 3, então você não pode compor esse aqui com mais nenhum, e não tem mais nenhum elemento em R. Portanto, você obteve todos os elementos da composição S com R. Certo? Isso aqui é questão de prática. Se você não entendeu, volte o vídeo mais algumas vezes para entender bem. Mas é bastante simples, é similar à composição de funções. Por fim, o domínio de R e a imagem de R. Veja que são bem simples, são as coisas mais simples de você calcular. O domínio de R são os elementos que compõem as primeiras coordenadas da relação, dos elementos da relação R. Então, ó, a gente vai ter 1, 1, 2, 2. Portanto, os elementos do domínio é 1, 2. E a imagem são os elementos que formam a segunda coordenada dos elementos da relação. Tá aqui, ó, 1, 2, 2, 3. Portanto, a imagem é formada por 1, 2, 3. Bastante simples de você calcular. Agora, para você ter certeza que fixou de verdade, eu vou deixar aqui como exercício para você calcular a inversa da S, certo? Da relação S. A composição, agora R com S, para você ter certeza que aprendeu a compor. Tá? E o domínio e a imagem. Esse aqui eu tenho certeza que você aprendeu. Mas mesmo assim, faça para praticar. Certo? Agora que a gente já sabe o que é uma relação, agora que a gente já viu alguns exemplos de relações e algumas definições relacionadas a relações, a gente vai ver agora algumas propriedades. Então, ó, seja R uma relação de A em B, e S uma relação de B em C, e T uma relação de C em D. Tá? Então, a gente tem as seguintes propriedades. A primeira, se você pegar a inversa da inversa, você volta para a relação original. Tá? R a menos 1 de R a menos 1 volta a ser o R. Segundo, se você pegar a inversa da composição, você vai ter S composto com S. Aliás, S composto com R a menos 1 vai ser R a menos 1 composto com S a menos 1. Similar também, se você já conhece funções, uma propriedade similar. A composição de relações é associativa, é o que diz a nossa terceira propriedade. Tanto faz você começar compondo T com S, depois o R, ou você compõe primeiro S com R e depois você compõe com T. A quarta propriedade, ela nos diz que a relação R está contida no cartesiano, no domínio de R cartesiano, a imagem de R. A gente sabe que a relação R está contido no A cartesiano B, certo? E a gente sabe que o domínio é um subconjunto do A e a imagem é um subconjunto do B. Então, o que a gente está fazendo é estreitar mais essa inclusão. O R, além de estar contido no A cartesiano B, ele está contido num conjunto menor, num cartesiano menor. E esse cartesiano menor é o domínio de R, cartesiano a imagem de R. Outra propriedade nos diz que o domínio de R é igual à imagem de R a menos 1. Tá? Ou seja, a imagem da relação inversa. São o mesmo conjunto. Então, tanto faz você olhar para o domínio da relação ou para a imagem da sua relação inversa. Uma propriedade similar diz que a imagem de R é igual ao domínio da sua relação inversa. E a última propriedade, ela nos diz que o domínio de S composto com R está contido no domínio de R. Na verdade, penúltima propriedade. Vou tirar isso aqui.
a imagem de S composto com R está contido na imagem de S. Tá? Então você tem aí inclusões com respeito a domínios e imagens, tá? Com respeito à composição, né? O domínio da composição S com R está contido no domínio de R, e a imagem de S composto com R está contida na imagem de S. Então vamos ver algumas demonstrações dessas propriedades para vocês fixarem um pouco mais as definições e alguns resultados que a gente já viu. Tá? Então a gente vai provar as propriedades 1, 5 e 7. Tá? As demais propriedades, como são similares a essas que a gente vai provar, elas vão ser deixadas como exercício. Tá? Façam esse exercício para praticar e verificar se realmente entenderam. Então vamos começar. Primeiro a gente quer mostrar que a inversa da inversa volta a ser a própria relação original. Então, ó, pegue. Veja que aí, como é que você mostra que duas relações são iguais? Certo? Aí a gente vai voltar para a nossa definição lá, para a nossa observação que a gente viu logo depois da definição de relação. Duas relações são iguais quando elas estão contidas no mesmo conjunto, no mesmo cartesiano, certo? E estão, certo? Por quê? Porque ambas são relações binárias em A. Aliás, em A cartesiano B. Não é isso? Se você tem R é uma relação de A em B, R a menos 1 é uma relação de B em A, e R a menos 1 volta a ser uma relação de A em B. Então, ambas são relações de A em B. Então, a única coisa que você precisa verificar é que X se relaciona com Y via uma relação, se somente se eles se relacionam via a outra relação. Então, traduzindo isso em termos de conjuntos, você pega um elemento XY, ele pertence a R a menos 1 a menos 1, se somente se, quando você inverte a ordem, ele vai estar no R a menos 1, e quando você inverte a ordem novamente, ele vai estar no R. Certo? Se você não pegou a demonstração nessa direção, então vamos fazer na direção contrária. Tá? Pegue um elemento XY, a relação R. Por definição, se você inverter essa ordem, ele vai estar na relação inversa de R. Tudo bem? E agora, ó, se você inverter novamente, aí ele vai estar na inversa dessa relação aqui, que vai ser o R a menos 1 a menos 1. Só que quando você inverte novamente, você recupera o elemento original, XY. Tá? Então, o XY está nessa relação, se somente se está nessa. Tá? Portanto, são relações iguais, tá? Em termos de conjuntos e em termos de relações. Mais outra, você quer mostrar que o domínio de R, essa quinta propriedade, que o domínio de R é igual à imagem de R a menos 1. Um pouco desfocado, voltou. Então, ó, pegue um elemento nesse conjunto, no domínio de R. Aí você tem que partir da definição, é a única coisa que você tem até agora, então use ela. Ou seja, existe um Y em B, tal que X se relaciona com Y via relação R. Traduzindo isso, significa que o par ordenado XY pertence a R. Veja que a partir daqui você quer, qual é o seu objetivo? Chegar na imagem de R a menos 1. Tá? Então, como você chega em R a menos 1? Invertendo essa ordem aqui. É o que a gente vai fazer. E foi o que a gente fez. Então, vou repetir aqui, ó, existe um Y em B, tal que agora YX pertence a R a menos 1. E onde você quer chegar? Você quer chegar na imagem. E agora você tem que lembrar da definição da imagem de uma relação. A imagem de uma relação é formada pelos segundos elementos do par ordenado da relação. Então, veja aqui, ó, é exatamente onde o X está. O X está na segunda coordenada dessa relação. Portanto, o X pertence à imagem dessa relação. Tudo bem? Veja que aqui, ó, você só usou a definição de domínio, aqui a definição de relação inversa, nessa segunda equivalência, e por fim a definição de imagem. Tá? Então, essencialmente, para você entender essas demonstrações, você tem que dominar bem as definições.
Tá? Então, nessa parte inicial do curso, quanto mais vocês praticarem as definições, entenderem bem as definições, melhor. E a nossa última propriedade, tá? Agora você quer mostrar uma inclusão, tá? Que o domínio de S composto com R está contido no domínio de R. Então, pegue um elemento no domínio, por definição, aí, novamente definição, existe um Z em C, definição de domínio, tá? Existe um Z em C, tal que o par ordenado XZ está nessa relação aqui, que é a relação composição de S com R. Então, daqui para cá eu usei a definição de domínio. Agora, ó, veja que esse elemento está caindo numa composição. Então, o que é que você vai fazer? Usar a definição de composição. Ou seja, existe um Y, tá, em B, tal que X se relaciona com Y via R e Y se relaciona com Z via S. Certo? Essa é a nossa definição de composição. Agora veja aqui, ó, onde você quer chegar? Você quer chegar no domínio de R. Certo? Então, você quer chegar que o X está no domínio de R. Então, essa informação aqui, ó, já te diz isso. O par ordenado XY pertence a R. Ou seja, o X está na primeira coordenada aí. Se ele está na primeira coordenada, ele está no domínio do R. Portanto, X pertence ao domínio de S composto com R, implica que X está no domínio de R. Assim, portanto, isso aqui conclui a demonstração. Isso conclui que esse conjunto está contido nesse. Tudo bem? Então, isso conclui, certo? Essa segunda aula. Veja que eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem, e o caminho é você fazer primeiro as que foram feitas em sala, novamente, tá? Tentando entender cada passo, e depois tentar fazer as demais que foram deixadas como exercício. Tá? Tente fazer todos esses exercícios que foram deixados durante a aula, porque eles serão de fundamental importância para você fixar o conteúdo. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula. Valeu!